Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal Doutrinando 7. Aqui nós falamos sobre alguns temas interessantes sobre a Palavra de Deus, mas hoje eu quero entrar em um assunto bastante polêmico que está rodando aí nas redes sociais, do pastor Ed René, que fez um vídeo falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que por causa de 2 ou 3 versículos, muitos homossexuais estão condenados ao inferno. Então, ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa ter uma linguagem de hoje. Ele diz que a Bíblia tem uma linguagem de 2, 3, 4 mil anos atrás e que não tem validade alguma, que tem que ser os textos bíblicos, tem que ser atualizado. Tem que trazer hoje para uma linguagem de hoje, uma linguagem para os nossos dias. Ele fala de maneira clara no vídeo. Ele deseja com que a Bíblia seja atualizada. Aí eu fico parando, pensando, vi até alguns outros vídeos de alguns pastores que fizeram vídeos refutando, se a Bíblia realmente tem que ser atualizada ou não, se a Bíblia precisa ser atualizada, se é correto ou não, e alguns pastores refutando, não concordou com ele. Muitos pastores falou que a Bíblia não precisa ser atualizada, que a Bíblia é um livro eterno, e realmente a Bíblia é um livro eterno. Olha o que é que diz aqui Isaías, de tantos outros versos que eu poderia ler com você, eu vou ler alguns apenas. A Bíblia diz aqui em Isaías 40, versículo 8, diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Veja que aqui vem falando que as flores murcham e caem, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu estou lendo aqui, pastor Ed René, na linguagem NVI, é uma linguagem recente, Eu estou lendo na linguagem NVI, mas eu tenho outras Bíblias. Já que o senhor falou de Bíblia atualizada, eu acho que o pastor, infelizmente, esqueceu ou não está lendo a Bíblia direito. Mas a gente sabe que existem linguagens atualizadas, inclusive eu tenho em casa a João Ferreira de Almeida, revista corrigida, tem revista atualizada, ou seja, a Bíblia foi atualizada, tem revista também, tem King James atualizada, tem King James 1611, então tem várias Bíblias, linguagens que foram atualizadas. Só que o detalhe do vídeo que vocês viram aí, o pastor René, o pastor Ed, ele não quer atualizar a Bíblia, ele quer rasgar os textos bíblicos que condenam o pecado para ele agora liberar o pecado, todas as coisas. Interessante. Já que ele quer que tire os textos que falam sobre a homossexualidade, sobre o homossexualismo, seja lá como você queira entender, que fala sobre a prática homossexual na realidade, se ele quer tirar esses versos, então ele deveria querer tirar, já ele vai estar querendo tirar na realidade até os versos que diz não adulterarás. Tome muito cuidado, porque o caminho que o senhor está trilhando não procede de um pastor ao ensinar as Escrituras, porque a Bíblia diz aqui que a erva seca, as flores passam, elas murcham e caem e passam, deixam de existir, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Veja o que é que Jesus também diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Não penses que vim abolir a lei ou os profetas, Cristo não veio abolir, eu vim cumprir, digo-vos a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo já se cumpriu, pastor? Infelizmente ainda não se cumpriu. Muitas profecias estão se cumprindo, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E aqui diz, versículo 19... todo aquele que desobedeceu a um desses mandamentos e ainda dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, o Senhor quer desobedecer e quer ensinar as pessoas a desobedecerem. E aqui diz, e fazer o mesmo as pessoas será considerado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E aí eu vou completar de muitos outros textos que eu poderia ler. Eu quero ler aqui também Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa.
que são descritas neste livro. Então a gente vê aqui que a palavra do Senhor ela é eterna, ela serve para ontem, para hoje e servirá por toda a eternidade. E aquele que tirar a menor letra da palavra de Deus, Deus acrescentará as pragas descritas nesse livro. Pastor, o senhor não quer atualizar a Bíblia. O senhor quer remover os textos que condenam a prática homossexual, que condenam práticas pecaminosas, para querer agora dizer para todo mundo que Deus aceita de qualquer forma. Pelo contrário, Deus ama a todas as pessoas. E por Ele amar, Ele não quer que as pessoas cometam práticas que são pecaminosas, que levam a um caminho de morte, que levam ao lago de fogo. E eu queria dizer para o senhor falou de atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não tem a linguagem de hoje, né? Que a Bíblia tem uma linguagem antiga, uma linguagem de 2, 3 mil anos, 4 mil anos atrás. Mas enfim, pastor, e o que dizer então da Bíblia na linguagem de hoje? O senhor disse que tem que atualizar a Bíblia para que ela tenha uma linguagem atual, dos dias de hoje. O que dizer então da Bíblia, pastor? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Atualizar? Já está atualizada. E continua condenando o pecado. Continua mostrando práticas pecaminosas de quem comete e não herdará o reino dos céus. A gente vê aqui, eu quero ler alguns textos. A Bíblia, na linguagem King James atualizada, já que o senhor quer que atualize, olha o que é que diz aqui a Bíblia atualizada King James. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatário, herdarão o reino de Deus. Pastor, que linguagem mais atualizada do que essa? Vem mostrando que várias espécies de pecados, que pessoas que cometem várias espécies de pecados, não herdarão o reino dos céus. Ah, mas o senhor não se conformou, né? O senhor quer que seja uma linguagem de hoje, né? Então eu vou ler na linguagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Linguagem de hoje, pastor. Linguagem de hoje. Linguagem atualizada, King James atualizada, e linguagem jovem, linguagem de hoje. Condena prática pecaminosa. Ou seja, o senhor não quer atualizar a Bíblia, o senhor apenas usou uma figura de linguagem para camuflar as suas heresias. O senhor quer rasgar os textos bíblicos que condenam o pecado, para que as pessoas venham para a igreja com os seus pecados e continuem nas suas orgias, nos seus pecados, na sua podridão, e o senhor apenas está condenando pessoas ao inferno. O senhor não quer aceitar o contexto bíblico, o texto bíblico, para permitir, ou seja, fazer das suas ideias a verdade? Pastor, nós não podemos trazer Deus para a nossa atmosfera do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que tem que ser do meu jeito, É pelo contrário, nós temos que nos adaptar, nos adequar à vontade do Deus Criador dos céus e da terra, pois Ele é o próprio amor, e como Ele é o próprio amor, nos ama tanto, é que Ele manda a gente eliminar das nossas vidas práticas pecaminosas, pastor. Então eu vi vários pastores falando, a Bíblia tem que ser atualizada. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. O pastor Ed René, ele falou que a Bíblia tem isso, é errado. Então eu estou dando aqui uma resposta para o pastor Ed René. Pastor, já existe Bíblia atualizada. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. King James, versão atualizada. Linguagem de hoje. Linguagem viva. Eu vou ler na linguagem viva. Já que o senhor queria
porque a Bíblia tem que ser atualizada, então eu já li linguagem atualizada e linguagem hoje, vou ler agora a linguagem viva, pastor. Olha o que é que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprio. Pastor, não se engane, pastor. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Não se engane, você está se enganando. A partir do momento que o Senhor diz que as pessoas estão sendo condenadas por um verso e que o Senhor quer rasgar esse verso para que as pessoas possam andar sem a consciência doer, sem a consciência pesar, sem que as pessoas digam, eu não estou no pecado e eu posso ir para o céu de qualquer jeito, o Senhor está se enganando a si mesmo e enganando centenas e milhares de pessoas. Mas aqui diz, continuando, aqui diz assim, vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engana a si próprio. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Linguagem viva, linguagem NVI, linguagem de hoje, linguagem King James atualizada. Quer mais palavra atualizada do que essa, pastor? Muito cuidado, irmãos, com o que está sendo pregado nas redes sociais. Muito cuidado com grandes líderes religiosos do nosso Brasil, grandes pastores, muitos deles milionários, que só pregam o evangelho fácil. Cristo disse que aquele que quer vir até Ele ou após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristianismo é feito de renúncia. Cristo renunciou à sua glória, deixou a sua glória, se fez homem e morreu por mim e por você. Então eu e você devemos fazer o mesmo por amor a Ele. Renunciar à nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões pecaminosas e aceitar a cruz que Cristo carregou e segui-lo. E lá na frente Ele preparou novos céus e nova terra e preparou uma cidade de ouro para mim e para você. Não se deixe enganar. Nos últimos dias, muitos darão ouvido a falsos espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Tais homens têm a mente cauterizada. Isso está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Nós não podemos nos enganar. Surgirão falsos profetas, surgirão falsos pastores, falsos líderes, que sairá a enganar muitos. Então aqui está a minha resposta, aqui está esse vídeo. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu decidi fazer porque eu assisti alguns vídeos de outros pastores e eles apenas estavam dizendo, a Bíblia não precisa ser atualizada. Mas a gente já tem Bíblia atualizada, mas que não foge dos princípios bíblicos. Atualizou uma palavra, outra, mas que está dentro do mesmo contexto, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Isaías 48, seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse vídeo chegasse até o pastor, ficaria muito feliz. Então compartilhe, para que mais pessoas vejam que a palavra de Deus, ela é eterna, seja ela na linguagem João Ferreira de Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida atualizada, seja ela na linguagem da Bíblia Católica, seja ela na linguagem King James 1611, King James atualizada, linguagem jovem, linguagem de hoje. Toda a palavra de Deus condena práticas pecaminosas e os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Deus abençoe, meu querido amigo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas vejam esse vídeo e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe e até o próximo.